Ei, pessoal, hoje vamos falar do índice glicêmico. O índice glicêmico dos alimentos é um número que indica a quantidade de glicose que entra na corrente sanguínea após a ingestão do alimento. Então, seria a carga de glicose. E esse índice, ele tem um impacto importante na nossa saúde, principalmente na saúde dos diabéticos tipo 1 e do tipo 2. Nós sabemos que o índice glicêmico ele varia de acordo com a quantidade de carboidrato e da qualidade do carboidrato daquele alimento. Então, nós sabemos que os alimentos que têm carboidrato simples, que são aqueles, por exemplo, o açúcar, os doces, eles têm um alto índice glicêmico, então eles fornecem uma carga alta de glicose. E os alimentos que têm carboidrato complexo, que são aqueles de mais difícil digestão, que têm fibras, eles têm um índice glicêmico mais baixo, então fornece uma carga menor de glicose. Então, o primeiro impacto, como eu falei, é na saúde dos diabéticos. Geralmente, alimentos com maior índice glicêmico têm um impacto maior no aumento da glicose após a sua ingestão e vice-versa, alimentos com menor índice glicêmico têm um menor impacto de glicose, de aumento de glicose após a sua ingestão. Só que isso não é bem assim. Então, teoricamente, funciona assim, mas na prática a gente vê que as coisas não funcionam bem assim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum no consultório um diabético que a gente orienta a alimentação e tudo, e um alimento que teoricamente tem um índice glicêmico baixo, naquele diabético provoca um aumento importante da glicose depois que ele ingere. E esse mesmo alimento que tem um índice glicêmico mais baixo, em outro diabético, realmente ele não aumentaria a glicose. Por que que isso acontece? Então, vários estudos têm tentado explicar isso e um estudo recente demonstrou que isso pode acontecer por conta das bactérias que habitam o nosso intestino. Cada um tem um tipo de bactéria, uma flora diferente no seu intestino, e o tipo de bactéria vai interferir nesse índice glicêmico dos alimentos. Então, a dica independente se o índice glicêmico é alto ou é baixo, os diabéticos precisam monitorar a sua glicose depois da ingestão, para ter do alimento, para ter certeza se no seu corpo aquele determinado alimento está provocando uma resposta mais alta ou mais baixa de glicose. E falando na população de um modo geral, quem não é diabético, o índice glicêmico pode impactar sim na saúde das pessoas, porque possivelmente ele está relacionado com fome, com saciedade. Então, alimentos com alto índice glicêmico, eles provocam uma maior resposta de insulina após a sua ingestão e isso impacta na fome e na saciedade. Mas lembrando disso que eu falei, que tudo vai depender e vai variar de pessoa para pessoa.